Olá! Hoje me pediram para falar um pouco sobre as travas emocionais e como isso pode estar ligado à nossa autoestima. Eu gostaria de falar que, na psicologia, o termo travas emocionais, ela está muito ligada às nossas barreiras psíquicas, aquela compreensão a respeito das coisas, a respeito do mundo, a respeito de nós mesmos, que nós criamos sobre nós, mas que por alguma questão, por algum impasse, de alguma maneira, isso fica numa sombra, fica num lugar escondido na nossa psique. Nós não queremos olhar ou nós nos negamos a olhar para ela por ser muitas vezes fonte de sofrimento. Por isso que a gente chama de sombras psíquicas, barreiras psíquicas. E o que nós precisamos fazer para vencer essas barreiras psíquicas? A gente reconhecer dentro de nós quem nós somos, o que nós desejamos. É procurar um saber de si, que nós falamos na psicologia, que na verdade é o autoconhecimento. Então, quando nós nos posicionamos a respeito de nós, quando nós definimos a nossa borda, que nós sabemos exatamente delimitar os nossos limites, nos autoconhecemos, sabemos aquilo que é importante e o que não é para nós, fica mais fácil, então, a gente compreender quais são as barreiras psíquicas que, ao longo da minha história, eu fui criando, né? Ou foram sendo forjadas dentro da minha psique, da minha mente, do meu psiquismo, e que eu tenho medo, né? Eu não quero, eu me acho, tenho medo, culpa, mágoa de olhar para isso, de enfrentar essas barreiras para poder viver mais saudável, poder agir de maneira mais livre, fazer escolhas mais acertadas, mais assertivas na vida, sem essa escuridão, né? Sem essas sombras na nossa psique. Então, eu vou começar a falar um pouquinho, eu vou fazer nesse vídeo, para ele não ficar muito longo, vou falar um pouquinho da autoestima, com relação mais aqui direcionada às mulheres, e depois eu venho falar um pouco também da autoestima, na visão de Nathanael Brandel, que é um dos papas da autoestima, um estudioso muito importante, assim, um dos primeiros a falar sobre autoestima, ele tem muito a contribuir conosco. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho então dessa autoestima. Eu fiz algumas anotações aqui, essas anotações são bem importantes para a gente não perder aí a linha, né, o fio da meada. Eu sou uma pessoa que gosta de falar bastante, e aí eu faço algumas anotações para eu me nortear mesmo, né, para não perder aí a noção do tempo também. Para quem não me conhece, esse canal aqui no YouTube é o meu canal, onde eu compartilho alguns dos meus conhecimentos, e eu aí também divulgo nos meus grupos de WhatsApp, na comunidade de mulheres, trago essas reflexões para os meus atendimentos na clínica, que eu atendo tanto casais como pessoas solo, sempre com foco nos relacionamentos amorosos, na sexualidade. Meu nome é Silvia Maier Furtado, eu sou psicóloga humanista, mas a gente nunca está focado só numa abordagem, a gente sempre faz aí, busca a abordagem que ela é mais apropriada a depender aí do sofrimento, do impasse que nossos pacientes nos trazem. Eu queria dizer um pouquinho sobre autoestima com base assim, nas nossas escolhas, né? Então, as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas crenças, as nossas realizações, os nossos vividos, então, todas as nossas experiências, né, tudo que nós fomos, que foram nos forjando durante a nossa existência, tudo isso foi fazendo com que crescesse em nós um amor, né, ao longo dessa nossa criação, né? E aí eu pergunto, esse amor é um amor que me permite acreditar em mim, que me permite, é um amor por mim mesmo, que me permite acreditar em mim, acreditar no que eu faço, acreditar no que eu sou, no que eu realmente penso a respeito de mim, né? Acreditar que o que eu faço é verdadeiramente bom. Então, a depender de como eu tenho um amor, desenvolvo o amor por mim, um conhecimento sobre mim, eu poderei, a partir disso, pensar em que momento eu posso amar o outro. Eu não consigo pensar em amar o outro sem que eu consiga desenvolver um amor próprio por mim mesma. Eu acho que se nós não conseguirmos desenvolver, cuidar, olhar para nós com estima, com amor próprio, confiando, acreditando, sabendo que nós somos poderosas para tomar atitudes e escolhas,
muito dificilmente a gente vai poder fazer essa entrega para o outro, num relacionamento, por exemplo. A gente poderá fazer entrega para o outro, mas essa entrega ainda pode não ser autêntica, como ela poderia ser totalmente autêntica. E aí, algumas coisas para a gente refletir, né? As nossas vulnerabilidades, os nossos fracassos, os nossos erros, na verdade, eles são nada mais do que uma sucessão de escolhas que foram muito pautadas nessas nossas experiências ao longo da vida. Então, o quanto eu me acho vulnerável, o quanto eu me acho fracassada, ou enquanto eu me acho ok, competente, tudo isso foi sendo forjado em mim de acordo com as experiências que eu fui vivendo. Ou seja, as experiências colocaram em mim, no meu psiquismo, na minha mente, e formaram em mim uma ideia de quem eu acho que eu sou. Se eu acho que eu sou uma pessoa bacana, se eu tenho uma estima por mim, né, um amor por mim, ou se eu acho que eu sou uma fraude, uma incompetente, um fracasso como mulher, como profissional, como psicóloga, como mãe, como esposa. Então, percebem o que eu estou querendo dizer? É a minha experiência forjada, né, no decorrer da minha vida, foi então criando em mim uma idealização de quem eu sou. Então, hoje, quando eu me olho no espelho, eu vejo se eu sou essa pessoa realmente autêntica, como eu estou aqui falando para vocês, ou se eu estou aqui fazendo um tipo, um papel, desempenhando como se eu fosse uma fraude, né? Vamos dizer assim. E a gente precisa pensar que durante a nossa vida, a gente vai acreditando em muitas coisas. Nas experiências, elas nos fazem acreditar em algumas coisas, acreditar que isso é realmente assim, né, em verdades muito absolutas, né, ou a gente vai duvidando, né, ou repensando algumas verdades que nos fizeram acreditar durante toda a vida. E aí a gente é esse espírito questionador que a gente não deve abandonar nunca, e nunca adotar para nós uma mensagem como concreta, como uma verdade absoluta, mas sempre ter dentro de nós esse espírito questionador. Será que realmente isso está sendo funcional para mim? Será que realmente eu sou essa pessoa que todos dizem que eu sou? Será que isso tudo que eu acreditei é verdade? Então, vocês podem estar pensando, gente, o que a Silvia está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que tudo isso, todas essas coisas que eu coloquei, as nossas sombras, as nossas vulnerabilidades, as nossas barreiras psíquicas, os nossos entraves emocionais, as nossas travas emocionais, todas foram criadas por nós em algum momento da nossa história. E são coisas que foram criadas ou das coisas que falaram para nós e nós acreditamos, ou das coisas que nós vimos, experienciamos, sentimos na pele e pegamos como uma verdade absoluta. Em algum momento, a gente vai se deparar com isso e vai parar para pensar: não, isso não deu certo, essa verdade não era, isso que eu acreditei não era verdade, de fato, eu preciso repensar, eu preciso rever. Não, aí é uma necessidade de se repensar isso, porque já não está dando muito certo para mim pensar assim. E ok, para eu pensar assim. E ok, isso é estar sempre refletindo a respeito da vida e não viver de modo tão irrefletido, apenas vivendo, né, uma experiência atrás da outra, sem nunca parar para pensar se isso está dando certo ou não, se isso realmente está me fazendo feliz. Né? Então, tudo isso vai definindo um pouco quem eu sou, quando eu me olho no espelho e vejo quem eu sou, afinal de contas. Né? E aí a gente vai aprendendo a desenvolver esse olhar, então, sobre nós ao longo da história, e pensando, então, afinal, se eu sou essa pessoa, né, fracassada, ou se eu sou essa pessoa que deu certo, o que eu faço com isso? A nossa força, nosso valor, quem eu sou, isso o saber de si, ele é importante, não só porque isso foi forjado durante a nossa história e tudo mais, mas para além disso, ele é importante para que a gente não caia nas armadilhas, nas narrativas do que as outras pessoas vão falar sobre nós, para que a gente não fique preso no olhar do outro. Porque, como diz Sartre, um filósofo existencialista, da onde a teoria humanista vem, que é o humanismo existencial, Sartre fala muito isso, assim, né? Que nós nos enxergamos pelo olhar do outro. Então, quando eu olho para o outro e eu vejo que da maneira como o olho do outro me enxerga, isso cria em mim um saber sobre mim mesma. É meio
confuso, mas vocês, ao longo aqui da minha explicação, vocês vão saber, vocês vão entender. Porque o que eu quero dizer é, o meu valor, a minha força, ela está pautada, e deve estar pautada, no que eu sei sobre mim, no autoconhecimento que eu busquei sobre mim. Ela não pode estar pautada na fala do que o outro diz para mim. Porque se chegar uma pessoa e disser, Silvia, eu acho que você é uma fraude como psicóloga. Silvia, eu acho que você é uma mulher falsa. Eu acho que você fica aqui nas redes sociais falando sobre amor, autoestima, relacionamento, mas, na verdade, você é uma fraude. Isso não vai grudar em mim, porque eu tenho um conhecimento sobre mim. O meu saber de si, o que é o saber de mim mesma, ele está sempre sendo checado. Então, eu sei exatamente quem eu sou, eu sei exatamente dos meus erros, e são bastante erros, eu erro bastante, eu sei das minhas vulnerabilidades, eu sei aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto, eu sei fazer escolhas, nem sempre tão acertadas, mas eu procuro acertar na maioria das vezes. Então, o que o outro fala, o julgamento do outro sobre mim, não gruda em mim a ponto de me destruir. Por quê? Não só porque a minha estima sobre mim está ok, não só porque o amor que eu sinto por mim está ok, mas é pelo autoconhecimento que eu desenvolvi sobre mim mesma, ele foi bastante trabalhado. Eu levei tempo, eu refleti muito, eu estudei muito, eu fiz muita análise de mim mesma para saber de verdade quem eu sou quando eu chego aqui na frente das câmeras e resolvo gravar um vídeo e colocar nas redes sociais para dar a minha cara à tapa, para dizer quem eu sou, o que eu penso como psicóloga a respeito dos relacionamentos. Né? Então, quando eu vou para esse lugar, né, eu sei que eu não sou uma fraude, eu sei que eu não sou, que eu não estou usando uma máscara. Você que está aí do outro lado e está me conhecendo pela primeira vez, talvez fique com uma impressão, será que sim, será que não? Agora, as pessoas que são do meu círculo de afeto, que são da minha rede de apoio, que são da minha família, que me conhecem, os meus amigos que me conhecem, sabem quem eu sou. Eles poderão falar sobre mim. Então, eu, de uma forma ou de outra, eu deixei uma marca, e eu tenho deixado ao longo dessa minha existência uma marca nas pessoas. E aí, qual é a marca que você tem deixado nas outras pessoas? Qual é a impressão que você tem deixado nas outras pessoas? Nas pessoas que te cercam, nas pessoas que te conhecem, nas pessoas que te amam, ou nas pessoas que nunca te viram, te veem agora pela primeira vez falando aqui nas redes sociais? Isso tudo fala sobre nós. E isso tudo fala sobre autoestima, isso tudo fala sobre amor próprio, isso tudo fala sobre autoconhecimento. Então, é tudo junto. Nós somos, né, sujeitos que nos forjamos nas experiências, e as experiências vão forjando em nós um jeitão, né, de ser. Para não falar em personalidade, né, para não falar em característica de personalidade, mas vai formando em nós um jeitão de ser. E a gente se pergunta muitas vezes, né? A gente, mesmo estando muito apropriada de mim, eu me pergunto muitas vezes, será que o que eu estou fazendo aqui é real? Será que isso está tendo alguma, né? Está valendo para alguma coisa? Será que eu estou conseguindo alcançar alguém? Será que eu estou querendo ajudar? Eu estou conseguindo ajudar alguém? Será que a minha terapia está sendo eficiente para as pessoas? Será que as pessoas estão conseguindo fazer as suas elaborações, elaborar suas dores? E aí sim, o feedback que essas pessoas que passam por algum processo comigo dão para mim, esse feedback eu preciso avaliar. E eu preciso perceber nesse feedback o tanto que é verdadeiro, o quanto que tem da fala deles, fala mais deles do que de mim. Para eu fazer essa avaliação, eu preciso me conhecer. Não é verdade? E esse conhecimento sobre nós, é isso que é importante. Isso que nos faz desenvolver uma estima, uma boa autoestima por nós e um amor próprio, né, legal, satisfatório. E aí, voltando então, assim, reafirmando isso, né, no feedback que as outras pessoas dão de nós. Né? Eu acredito no que os outros estão dizendo sobre mim, né, que eu sou boa o suficiente ou que eu não sou boa o suficiente, né, que do jeito que eu faço não está sendo bom, não está sendo agradável, que o que eu faço não é bom, é insuficiente,
não é assim que a pessoa gosta, que eu não tenho sido uma boa filha, que eu não tenho sido uma boa esposa, que eu não sou nada para essa pessoa que eu amo, por exemplo, né? Então, pior do que ouvir isso, esse feedback que vem da outra pessoa, de não saber fazer essa avaliação de que ela está falando é mais dela do que de mim, pior do que essa dificuldade de fazer essa avaliação é acreditar que o que ela está dizendo é verdade e pegar isso como uma verdade absoluta. E quando isso gruda em nós, demonstra que nós não temos um conhecimento sobre nós adequado. Porque quando a pessoa fala, muitas vezes, ela pode estar falando atravessada por uma raiva, por uma mágoa, por outros problemas no trabalho, por exemplo, que ela só chegou em casa muito brava e descarregou na gente, e aí aquilo gruda na gente como se isso fosse uma verdade absoluta. Então, fazer essa avaliação é sempre bom. Do que a outra pessoa está falando sobre nós, se fala mais dela ou de nós mesmas. E a gente só pode fazer essa avaliação quando a gente conhece a si próprio, né? A gente vai acreditar ou não no que a pessoa está falando quando a gente se conhece. E aí a gente precisa saber quem nós somos, conhecer sobre nós, sentir a força que nós temos, né? Nós, como mulheres, temos forças gigantes, né? Força de dar a luz, força de dar a vida, força de dar, de tirar a vida e de dar a vida, né? De destruir a vida, e a destruição vem da própria, né? De destruir a nós mesmos, quando nós entramos num processo, por exemplo, depressivo, angustiante, de desvalor. Quando nós acreditamos na narrativa de que nós não valemos nada, nós entramos num processo destrutivo de nós mesmas, né? Então, nós precisamos assumir uma posição, né? E o amor próprio, a autocompaixão, a autoestima faz esse resgate, né? Ele cuida de nós. Quando nós temos isso desenvolvido em nós, ela faz essa blindagem, né? Ela nos blinda dessas narrativas que vêm de fora, né? Que vêm como uma lança para nos atingir, como uma flecha para nos matar, matar que nós somos de verdade. E aí a gente vai criando, então, essas blindagens para que as coisas de fora não nos atinjam, né? Então, a gente precisa ter o amor próprio equilibrado, a autoestima equilibrada, nem para mais, nem para menos, né? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, fulana tem uma autoestima grande. A autoestima gigante demonstra prepotência, inadequação. A autoestima ela precisa estar equilibrada, consciente, razoável, tem um ponto de equilíbrio aí. E pensar que as dores, as vulnerabilidades, elas são do ser humano. Elas vão acontecer, nem sempre a gente vai estar com isso aí tudo ok, estabilizado. Terão momentos, e a gente passa por momentos na vida, às vezes luto, às vezes uma separação, um divórcio, uma doença, um câncer, né? O nascimento de um filho mexe muito conosco. Então, tem eventos durante os ciclos da nossa vida que mexem sobremaneira conosco. E isso faz com que que isso nos desestabilize. Então, nem sempre a nossa autoestima vai estar legal, e está tudo bem, isso nos faz ser humano. Nós não somos máquina, onde existe um botão autoestima, liga esse botão e agora eu sou toda autoestima. Eu sou toda amor próprio, eu sou toda autoconhecimento, eu sou sempre essa pessoa, né, paz, amor aqui, né, nas redes sociais. Estar aqui também o tempo todo como uma pessoa paz e amor me faz aí, né, desconfiar. Desconfie das pessoas que estão sempre muito paz e amor, muito alegre, porque nós somos seres humanos suscetíveis a uma gangorra, né? E eu já falei isso em outras lives, em outros vídeos. Nós somos atravessados por uma série de questões do corpo físico que mexe com a nossa psique, né? A mulher é atravessada, né, muito por estímulos, né, hormonais, por exemplo, que alteram o nosso humor. Então, nem sempre nós somos paz e amor, nem sempre nós estamos bem. Às vezes nós estamos muito mal, o que não significa que nós estamos doentes, significa que nós estamos passando por uma fase que não estamos bem. E aí é preciso, então, que a gente entenda da necessidade de buscar ajuda, porque a ajuda nem sempre é uma ajuda, essa avaliação a gente nem sempre consegue fazer sozinha. E a ajuda, uma ajuda psicoterapêutica, é uma ajuda acertada, né, de um profissional que estudou sobre aquilo e tem técnicas e habilidades para te ajudar a sair de alguns impasses que a gente sozinha não consegue sair. E é muito difícil sair. Levaria muito mais tempo para você elaborar a sua dor, elaborar a sua vulnerabilidade sozinha,
do que se você procurar ajuda, né? Então, muito por conta disso, eu criei esse grupo terapêutico. Eu tenho um dos meus trabalhos, tenho vários trabalhos, né? Eu sou palestrante, eu escrevo livros, eu atendo terapias, né, individuais, como eu falei, de casal, na clínica, faço atendimentos online. Estou com um projeto para fazer grupos terapêuticos e vivências presenciais aqui em Florianópolis. Então, você que está me ouvindo aqui de Florianópolis, saiba que em breve ainda, agora para o segundo semestre de 2022, eu vou lançar aí, junto com uma outra profissional da área da saúde, alguns grupos terapêuticos com vivências, né, em regime tipo de imersão de final de semana, que são vivências muito potentes, são grupos para mulheres. Então, assim, eu tenho grupos terapêuticos, que é um grupo terapêutico online, onde cada grupo são 5 mulheres que eu atendo, né, e faz o nome do grupo terapêutico é A Mulher que Habita em Mim, que é esse resgate da força da mulher que habita em cada uma de nós, para que a gente reconheça a nossa força, faça todas essas avaliações que eu falei e consiga, então, chegar num lugar de ou tomar uma decisão frente a algum casamento que você, né, já não vê mais sentido, tomar posição para comunicar para o seu parceiro coisas que você não tem gostado na sua relação e você nunca teve coragem para falar, tomar atitudes frente ao trabalho, para mudar de trabalho, porque esse trabalho, você trabalhou 20 anos no lugar e isso te fez infeliz, mas você já trabalhou 20 anos, né? Ainda falta mais um tanto para você se aposentar, e você acha que porque você já trabalhou 20 anos, eu vou aguentar mais um tempo até eu me aposentar. Então, qual é a força, qual é a energia que eu preciso ter para tomar uma atitude diferente, levar minha vida para um outro rumo daquela que está tomando agora? Ou para alguém que se separou recentemente, né, e está aí vivendo um dilema, né, de se sentir inadequada, ou arrependida, ou cheia de mágoas, né, achando que nunca mais poderá ter alguém, que aquele casamento que fracassou, porque aquele casamento era o que ela idealizava como um casamento ideal, e agora ele fracassou, e agora nunca mais poderei ser feliz por causa disso. Então, assim, são impasses que a vida vai nos colocando, e que a gente precisa, então, resgatar dentro de nós a força para lutar, a força para reagir, a força para reconhecer dentro de nós a nossa potência de viver, a nossa potência sexual, né, não é do sexual do sexo, mas é a potência sexual de agir, movida por essa energia sexual, né, que nos faz agir como mulher, desse instinto feminino mais intuitivo, mais selvagem, né, que Jung fala muito. Então, o quanto eu preciso, então, me apropriar desse lugar de mulher para poder tomar as decisões e fazer as análises e avaliações que são necessárias para viver aí o resto da minha vida um pouco mais feliz do que eu vivi até agora. Então, esse grupo terapêutico fala bastante disso. Eu te convido, se você não se inscreveu e você tem interesse em participar do meu grupo terapêutico, lá no meu Instagram, no link da bio, você clica ali, você tem várias abas. A primeira aba você vai preencher um formulário e vai vir para o meu grupo terapêutico. Eu convido você. É um grupo terapêutico onde a gente vai fazer acompanhamento por 2 meses. Nós vamos caminhar juntas com encontros semanais, ao vivo, não tem nada gravado. Então, por isso que é um grupo de 5 mulheres, onde nós caminhamos juntas por 2 meses. E ele é o grupo terapêutico, eu gosto muito, porque ele é muito inclusivo, né? Porque ele é infinitamente mais, financeiramente mais possível para as mulheres que nunca puderam participar de um processo terapêutico, né? A psicologia a gente entende ainda como uma coisa muito elitista, mas os grupos terapêuticos, eles são potentes nesse sentido, né? Porque você consegue por um valor bem menor, se fizesse uma terapia comigo, né, por 2 meses. Então, esse valor é bem menor e a gente consegue atender essa mulher, né, nas suas demandas ali. Em 2 meses, a gente consegue dar uma mapeada e enxergar a dor dessa mulher e apontar, né, vislumbrar possibilidade de viver e elaborar essa dor. E aí, né, que a mulher possa ter autonomia para tomar as suas próprias decisões. É nessa psicologia que eu acredito. Então, eu falei um pouquinho aqui de autoestima. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a visão, né, do Nathaniel, que é o Papa da autoestima, mas isso vai ficar para um segundo vídeo. Vou gravar aqui na sequência, mas vou gravar em separado para este vídeo não ficar muito comprido, não ficar muito longo, tá bom? Então, um abraço para vocês, fica o convite. Meu nome é Silvia Maia Furtado, eu sou psicóloga.
Se você quiser fazer parte da minha rede social, vem para o meu Instagram, silviafurtado.psi, vem para o meu canal do YouTube, Silvia Maia, psicóloga Silvia Maia Furtado, se inscreva no meu grupo terapêutico ou me chame para ter um atendimento comigo, que eu terei, me chame pelo WhatsApp, que eu terei o prazer em te atender, em conversar contigo. Tchau!